Presidente, eu cumprimento a todos que acompanham agora essa sessão e quero aqui, nesse pronunciamento, fazer a justa homenagem ao nosso querido presidente de honra do PRB, José Alencar. O dia 29 de março marcou o segundo aniversário do falecimento de José Alencar Gomes da Silva. E, claro que um monte de recordações, de emoções, reflexões, questionamentos também foram tomando o meu espírito. Numa ocasião como essa, vem à mente, ainda de forma mais vívida, a lembrança do grandioso exemplo de vida que foi o legado, ou que foi legado pelo inesquecível vice-presidente da República e o nosso eterno presidente de honra, o Zé Alencar. Recordando alguém que partiu deixando uma marca tão significativa como aquela que foi deixada por José Alencar, ficamos não apenas emocionados, mas também, em certa medida, perplexos ao refletir sobre a singularidade dessa extraordinária figura humana que foi José Alencar. Ao percorrer com a memória os passos de sua notável trajetória de vida, perguntas começam a somar em minha mente. Como se forja um caráter dessa dimensão e força? Que ferreiro deu a têmpera a esse homem? Como se manifestou em José Alencar a graça de Deus para que sua vida fosse tão pródiga em benefício de seus semelhantes? Estamos falando de um homem que viveu a infância na pobreza, numa pequenina localidade no interior de Minas Gerais, o 11º entre 15 filhos de um casal amoroso e que regeu sua vida pela ética e pelo trabalho. Um homem que, vindo de uma origem muito modesta, construiu um vasto império empresarial, assegurando com as vagas de trabalho geradas o sustento de dezenas de milhares de brasileiros. Estamos falando de um homem que, aos 7 anos de idade, começou a ensaiar os primeiros passos nos negócios, atrás do balcão da loja do seu pai, e que aos 14 deixou o lar paterno não para estudar, porque as condições econômicas da família não o permitiam, mas para trabalhar na sede do município. Um homem que, não tendo formação acadêmica, dava lições de administração empresarial, ouvidas com muita atenção por homens de negócios bem-sucedidos. Alguém que tome conhecimento dessa parte da história, diria: ah, que belíssimo exemplo de autodidata, de um homem que se fez sozinho, alguém que superou a falta de condições financeiras da família, a falta de oportunidade para estudar e venceu, alcançou o grande sucesso. No entanto, sabemos nós, essa é apenas uma parte da história. Já contando mais de 60 anos de vida, tendo construído uma família maravilhosa, uma grande fortuna, tendo já dado uma notável contribuição ao desenvolvimento econômico e social do país com as suas empresas, José Alencar sentiu a necessidade de contribuir ainda mais, movido mais uma vez pelo imenso amor que nutria pela pátria e que inspirou toda a sua labuta no mundo dos negócios. José Alencar decidiu levar sua energia, sua capacidade de realização, seu descortino para a atividade política. Com sua extraordinária sensibilidade, percebeu que era preciso ir além, que a construção do Brasil, com que sempre sonhara, exigia a sua atuação em outra esfera. E mais uma vez, agora fazendo política, José Alencar influiu decisivamente nos rumos do Brasil. Deu significativa contribuição para que o país adentrasse uma nova era,
uma era de crescimento sustentável e de justiça social. Eleito senador por Minas Gerais em 1998, Alencar aceitou em 2002 o convite para compor a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, concorrendo à vice-presidência da República. Sua participação foi fundamental para assegurar credibilidade diferenciada à candidatura de Lula. Sua presença na chapa representava a cooperação entre as forças do capital e do trabalho em prol de um novo Brasil, dando tranquilidade ao segmento empresarial e superando o sentimento de desconfiança que ainda existia em relação à candidatura Lula. Senhor presidente, senhoras e senhores, o que teria levado o bilionário dono de indústrias a aliar-se ao operário, ao líder de esquerda para compor uma chapa presidencial? Por que José Alencar ajudou Lula a chegar à presidência? Não uma, mas duas vezes. Poderíamos, primeiramente, buscar a resposta para essas indagações na profunda visão social que sempre marcou a atividade empresarial de José Alencar. Visão essa certamente influenciada por sua origem humilde e por sua ascensão baseada no trabalho árduo. Com efeito, as empresas do grupo Coteminas têm políticas exemplares de responsabilidade social, assegurando educação, assistência médica e odontológica, cultura, esporte e lazer aos funcionários e também aos seus familiares. Sim, certamente José Alencar era um empresário com visão social, que respeitava e valorizava os funcionários de suas empresas. Mais do que um empresário com visão social, no entanto, José Alencar era um homem de visão, um homem que enxergava longe e que ousava sonhar grande, um homem que divisava para o futuro um Brasil mais rico e mais justo, um Brasil que oferecesse uma vida mais digna para todos os seus filhos. Senador Armando Monteiro? Meu caro senador Eduardo, por favor. Eu quero me congratular com Vossa Excelência. Vossa Excelência hoje tributa uma homenagem a um dos grandes brasileiros que eu pude conhecer. E com ele tive a oportunidade de conviver no sistema de representação da indústria no nosso país. Ele, à época, como presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. E logo depois, e preside essa sessão, um companheiro e colega nosso, o nosso senador Flecha Ribeiro. Tivemos o privilégio de conviver com essa figura extraordinária que foi Zé de Alencar. Esse homem simples, esse homem que, a despeito do êxito de ter se transformado o seu grupo num dos mais importantes grupos empresariais do setor têxtil no mundo. A despeito disso, não perdeu de nenhuma forma as características do homem simples, da pessoa sensível, capaz de conviver com os mais simples também. E nos legou, como homem público, exemplos extraordinários de vocação de servir, de espírito público e de compromisso com o nosso país. Portanto, eu quero me congratular com Vossa Excelência pela grande oportunidade desse seu pronunciamento e pela forma muito justa com que Vossa Excelência evoca a memória desse grande brasileiro. Obrigado, senador Monteiro. E realmente eu coloco aqui, como o senhor citou, a honra, né? E realmente foi uma honra aqueles que conviveram próximos, né, a José Alencar. Mas José Alencar não hesitou, apesar de tudo isso, apesar, eu penso, ele já com mais de 60 anos, quando muitos já estão pensando em parar de trabalhar, não querendo mais trabalhar, foi onde ele começou o trabalho, de repente, que mais exigiu dele. Mas ele não hesitou em cerrar fileiras com Lula, lançando-se com ele numa autêntica cruzada pela redenção econômica e a erradicação da miséria em nosso país. O Brasil de José Alencar
nunca foi o país do possível, sempre foi o país da audácia e do sonho. Como recordam os que com ele conviveram de perto, ele tinha a firme convicção de que nada resiste à força do trabalho e à confiança no Brasil. E essa convicção foi transmitida a seus familiares, a seus colaboradores na atividade empresarial e aos seus companheiros também de atividade política. Foi por sua larga visão que José Alencar percebeu que a transformação do Brasil exigia uma audaciosa aliança entre o capital e o trabalho, exigia uma nova política, uma política que conjugasse condições mais favoráveis para o investimento público e privado, com medidas vigorosas no sentido de uma melhor distribuição da riqueza. Um dos traços mais característicos da personalidade de José Alencar era o seu desprendimento, sua capacidade de doação. Na atividade econômica, ele tinha o entendimento de que suas empresas não lhe pertenciam, mas sim à sociedade. Elas eram bens da sociedade e ele apenas tinha a responsabilidade de administrá-las. A função de suas empresas era produzir e vender produtos, gerar trabalho e renda e pagar os impostos. Na vida pública, ele foi, do mesmo modo, um exemplo de desapego pessoal, dedicando-se de corpo, alma ao trabalho. Já gravemente enfermo, inúmeras vezes recebeu alta do hospital e seguiu direto para o seu gabinete de trabalho. Durante as viagens do presidente Lula, exerceu a presidência durante quase 400 dias, o que significa que em 8 anos de mandato do Lula, 1 ano, o Zé Alencar governou esse país. Quase 400 dias ele permaneceu como presidente durante as viagens do presidente Lula. Entre os anos de 2004 e 2006, acumulou com a vice-presidência o Ministério da Defesa. Sua passagem pela pasta foi fundamental para tranquilizar o setor que, àquela época, se encontrava imerso numa crise por conta da deterioração da relação civil-militar. Seu esforço apaziguador e sua habilidade política de mineiro prepararam o terreno sobre o qual se alicerçaram as bases para a modernização das nossas Forças Armadas. Aliás, não apenas no Ministério da Defesa, mas em toda a atividade política, José Alencar ficou lembrado como um homem afável, construtor de pontes, sempre buscou o diálogo com a oposição nos temas que interessavam ao país. Por sua larga visão e audácia nos negócios e na política, José Alencar já representava um orgulho para todos os brasileiros. Construiu, a partir do nada, uma das maiores empresas do ramo têxtil do país, e não só do país, mas do mundo, como foi citado pelo senador Armando Monteiro, garantindo emprego e renda para dezenas de milhares de brasileiros. Contribuiu decisivamente para eleger um operário à presidência da República, participando da alta cúpula de um governo que mudou a face do Brasil, um governo que resgatou milhões de brasileiros da pobreza, que catapultou nossa economia ao posto de 6ª maior do planeta. Senadora, pois Caro não. senador Eduardo Lopes, presto muita atenção porque essa biografia é de um brasileiro que honra todos nós. Honra esta casa porque ele foi senador, vice-presidente da República, e todos esses feitos nós também reverenciamos. Eu aqui, quando faleceu o doutor José Alencar, eu tratei de recuperar o que ele havia tomado como iniciativa legislativa. Achei que era uma forma de homenageá-lo, especialmente pela sua condição de grande empreendedor que foi. E ele tinha um projeto, que era uma emenda constitucional
tornando o orçamento da União, não como é hoje, e há um erro de interpretação apenas autorizativo, mas tornando o orçamento impositivo. A única iniciativa, eu diria assim, de peso legislativo que foi essa emenda constitucional. E eu reapresentei e espero que haja a nomeação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça para continuar honrando a memória de José Alencar, que Vossa Excelência, com muita justiça e oportunidade, homenageia da tribuna do Senado. Agradeço, senadora Ana Amélia, e também penso da mesma forma. Eu gostaria, e já falei em algumas oportunidades, de defender realmente o orçamento dessa maneira, o orçamento impositivo. Eu também defendo isso. Mas os desígnios do Altíssimo ainda não tinham, ou melhor, ainda tinham reservada uma última, penosa e nobre missão para esse grande homem. Cumpria ainda a José Alencar legar ao seu povo uma belíssima lição de vida, uma lição de fé, coragem e determinação, uma lição de amor à vida. Nos últimos 13 anos de sua existência, José Alencar lutou contra uma doença insidiosa e cruel, que eliminava as forças e causava grande sofrimento, mas que jamais conseguiu abater o seu espírito. Compreendendo o papel de homem público, José Alencar nada escondeu sobre o câncer que lhe acometera. Falava com honestidade e franqueza sobre os sucessivos episódios da doença e do seu tratamento. Sempre bem-humorado, a cada vez que deixava o hospital, chegava a brincar com o próprio quadro clínico. Estou melhor do que das outras vezes, ele repetia. E cabe aqui lembrar um fato, um momento vivido junto com José Alencar, quando ele, recém-saído de uma sessão de tratamentos, feliz, ele disse: olha, eu estou muito bem, cheguei até a jogar futebol, só estou triste com uma coisa, eu não pude comemorar do jeito que eu gosto, subindo no alambrado. Então veja só, em meio a essa luta, esse homem ainda tendo e levando esse bom humor, mas sempre, como foi citado, levando de forma clara, transparente, real e verdadeira, todas as situações pelas quais ele estava vivendo por causa da sua doença. O seu comportamento simples, despojado, ameno, tornou uma figura íntima e familiar para o conjunto da população. José Alencar, sua coragem, sua disposição para a luta passaram a fazer parte da vida de cada brasileiro, especialmente para os milhares e milhares de famílias que têm de conviver com o câncer. Ele levou força e esperança, mostrou o caminho da fé inabalável e da serenidade no enfrentamento de uma situação tão difícil. Essa foi, em minha opinião, a mais bela das lições de vida que José Alencar nos legou. O traço característico dos vencedores é jamais desistir. E José Alencar foi até o fim um vencedor. Manteve o otimismo, a alegria, a vontade de trabalhar pelo Brasil até o derradeiro suspiro. A morte física faz parte da condição inescapável do ser humano. Saber viver com dignidade e paixão até o fim é o dom dos iluminados. Inúmeras vezes, José Alencar declarou: se Deus quiser me levar, Ele não precisa do câncer para isso. E se Ele não quiser que eu vá, não há câncer que me leve. Foi firmado nessa fé que ele resistiu bravamente ao avanço da doença. Todos os brasileiros foram testemunhas disso e muito aprenderam com o seu exemplo. Plenamente consciente do seu estado de saúde, José Alencar explicava que não tinha medo da morte, mas da desonra. Dizia assim no final: estou preparado para morrer, mas pretendo viver até quando for digno. E foi com dignidade que viveu até o final. E o que dizer de sua luta incansável contra as altas taxas de juros, que durante os 8 anos dos seus 2 mandatos foi a sua maior bandeira.
como integrante da cúpula do governo, esse discurso desagradava e chegou a gerar certo isolamento por parte dos setores da imprensa, a ponto dele, certa vez, afirmar: a Constituição de 88 acabou com a censura, exceto com a censura de bater nas taxas de juros. Ele era experiente empresário e, portanto, conhecia os malefícios que as taxas de juros elevados representam. O estímulo aos investimentos, cedendo à aplicação na ciranda financeira. Os elevados custos da produção, levando à redução da competitividade, principalmente frente aos produtos importados. Hoje, quando o Brasil experimenta o crescimento continuado e caminha para a erradicação da miséria absoluta, José Alencar deve estar dizendo com a sua peculiar mineirice: viu? Eu não falei para vocês? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, devo por fim dizer então por fim, senhor presidente, algumas palavras sobre o legado que o vice-presidente José Alencar deixou a nós, seus companheiros do PRB, o Partido Republicano Brasileiro. O PRB traz na sua gênese a marca de José Alencar. Fundador da legenda, foi ele quem sugeriu a alteração do seu nome de Partido Municipalista Renovador para Partido Republicano Brasileiro. Muito mais do que isso, contudo, ele imprimiu em nossa agremiação o seu exemplo de honra e patriotismo. José Alencar deu ao PRB não apenas o seu nome, ele emprestou ao partido a dignidade e a nobreza de sua notável biografia. Ele garantiu que o PRB nascesse e se consolidasse permanentemente fiel ao compromisso sagrado, inviolável e inegociável de fazer do interesse público a sua... Obrigado, senhor presidente. Inspirado no exemplo de José Alencar, o PRB é movido pela inflexível determinação de contribuir para o progresso e engrandecimento do Brasil. A lição de humildade cívica e dedicação à pátria deixada por José Alencar calou no fundo do coração da nossa militância, de tal modo que será para sempre o alicerce dos nossos princípios mais sagrados, mantendo viva a chama da nossa esperança no futuro grandioso da terra brasileira. E eu encerro aqui, senhor presidente, e é realmente com emoção e realmente com um sentimento de gratidão que eu encerro esse pronunciamento e também essa homenagem ao José Alencar. Senador Eduardo Lopes, permite uma parte? Pois não, senhor presidente. Eu vi até aqui porque eu não podia deixar de aparteá-lo. Assim como o senador Armando Monteiro, eu tive a honra... Eu percebi a sua vontade, mas a impossibilidade por estar na presidência. Eu tive a honra e a alegria de conviver com essa figura humana e que dignifica a todos nós. Fui senador por Minas Gerais e presidente, a época em que eu presidia a Federação das Indústrias do Estado do Pará, ele presidia a Federação das Indústrias de Minas e o senador Armando presidia a Federação das Indústrias de Pernambuco. Convivemos juntos. Depois, o senador Armando foi presidente da CNI e essa figura, esse brasileiro que foi José de Alencar, sempre foi a pessoa que o Brasil todo conheceu como vice-presidente da República. Assim ele era como empresário, assim ele foi como presidente da federação, amigo e uma pessoa transparente nos seus ideais, na forma de conduzir a sua vida dentro da ética, da honra e da transparência. Eu fico aqui emocionado de ver Vossa Excelência no dia de hoje vir prestar essa homenagem a esse brasileiro de
amigo e reconhecido por todos, que foi José de Alencar. E quero aqui associar-me a essa homenagem e parabenizar ao Brasil, que teve um filho da estirpe, da honra e da dignidade de José de Alencar. Obrigado, senador Flecha Ribeiro. E eu termino, então... com uma palavra que ele citava muito, José Alencar, que o nosso ministro Crivella também faz questão, e muitas vezes, de manifestar. Crivella diz assim, o Ministério da Pesca, ele é pequeno, mas o setor é um colosso. E o Zé Alencar sempre dizia isso, é um colosso. E eu quero que essa homenagem seja realmente válida, e eu tenho certeza que é, porque é merecida. E termino com essa palavra, é um colosso.